da UEPG diz o seguinte: com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar o quê? Item A. O hidróxido de amônio é uma base não metálica e bastante solúvel em água. Item B. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de ionização. Item C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por própria natureza. Item D. Os hidróxidos de metais alcalino terrosos são pouco solúveis em água. Item E. Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização. Tem item por item, tá, pessoal? Vamos lá. Item A. Ele está falando o seguinte, que o hidróxido de amônio, o que é o hidróxido de amônio? NH4OH, né? Então, hidróxido, OH-, cátion amônio, NH4+, tá bom? É uma base não metálica, correto, não tem metal aí, e bastante solúvel em água. Sim, é uma base solúvel, né? Então, não metálica e solúvel, o hidróxido de amônio. Item A tá correto aí, só que ele quer que marque o incorreto, né? Então tá correto, a gente não marca, ok? Item B. Diz que os metais alcalinos formam monobases, ou seja, só tem uma hidroxila, com alto grau de ionização. É verdadeiro, né? Metais alcalinos são elementos da família 1A. Então, em geral, eles formam monobases, ou seja, só tem uma hidroxila aí, liberada, e são bases fortes, que têm alto grau de... Na verdade, é um erro, ele fala grau de ionização. Grau de ionização a gente usa mais para ácidos, tá bom, pessoal? Para bases, a gente chama de dissociação, grau de dissociação, tá? Mas a gente vai relevar isso aí, vai considerar que é o alto grau de dissociação, tá bom? Então, são monobases. Então, possuem uma hidroxila, liberam uma hidroxila e tem alto grau de dissociação. Porque são bases fortes, né? Dissociação. São bases fortes. O item B está verdadeiro aí e a gente não marca, ok? Muito bem. Item C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por sua própria natureza. Aí está incorreto, tá? São bases fortes, então tem grau de dissociação 100%, né? São pouco solúveis em água, é verdade, mas são fortes e são iônicas, né? Não são bases moleculares, não, tá? Então, bases de metais alcalino terrosos, que tem essa forma aqui, né? Metais alcalino terrosos são elementos da família 2A, ou grupo 2, são bases fortes e não são bases moleculares, são bases iônicas, tá? Tem caráter iônico, tá falso aí, e vai ser o gabarito para o exercício, o item C, ok? É o item correto. Vamos ver os outros itens aí. Item D. Ele diz que os hidróxidos de metais alcalino terrosos são pouco solúveis em água. Verdadeiro. As bases de metais alcalino terrosos, ou seja, de elementos da família 2A, por exemplo, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, são bases pouco solúveis em água, né? Então, são pouco solúveis. Na verdade, o hidróxido de magnésio é a única que é praticamente insolúvel. As outras bases são pouco solúveis, tá bom? Hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, de bário, ok? Mas, em geral, são pouco solúveis, sim, verdadeiro aí, ok? E o item E diz que uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização. Na verdade, grau de dissociação aí, tá bom? Mas é verdadeiro.
Quanto maior o grau de dissociação, essa definição de força, né? Força de bases. Quanto maior o grau de dissociação, mais forte é a base, ok? Maior é a força. Então tá correto. O item E. O único item correto é o item C, né? Gabarito para o exercício 8 é o item C, ok?